A gente sabe, aprende lá na escola, que não pode pedir autógrafo, não pode pedir para tirar selfie quando vai traduzir celebridade. Como é que o senhor explica essa foto? E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. Mais um episódio do Cabine 2, o podcast em que eu recebo intérpretes de conferência profissionais para falar sobre tradução simultânea, para falar sobre aprendizado de idiomas, entre outras curiosidades da profissão. O Cabine 2 é um oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, do programa Textos Mastigados com IA, um curso online aqui mesmo do Tecla SAP, e contamos também com o apoio dos estúdios Vida Moderna. Hoje eu tenho a honra de receber um colega, um amigo de profissão, o bilaquense Walter Stella. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Ulisses. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. O Walter é formado pela USP, fez o curso de letras, depois ele concluiu o curso de formação de tradutores e intérpretes lá da Associação Alumni em 95. Então ele é intérprete desde 95. E essa é só uma parte do currículo do Walter, porque tem muito mais coisa para a gente conversar. Walter, eu quero começar a nossa conversa te perguntando uma coisa. A gente sabe, aprende lá na escola, que não pode pedir autógrafo, não pode pedir para tirar selfie quando vai traduzir celebridade. Como é que o senhor explica essa foto? Com relação a essa foto do Tom Cruise, tem duas coisas. Esse trabalho especificamente foi para o lançamento de um filme que ele faz com a Cameron Diaz, que se chama Night and Day, em português ficou Encontro Explosivo. E me pediram para ir de São Paulo para o Rio, porque a coletiva seria lá no Rio de Janeiro, e pediram que eu chamasse um colega / uma colega do Rio de Janeiro para trabalhar comigo, porque eu ficaria com ele e a outra pessoa trabalharia com a Cameron Diaz. Assim, e eu pedi para a colega, falei, olha, tem tapete vermelho, então tem que ir bem arrumada, né, com roupa de festa, mais ou menos e tal. E nós chegamos no trabalho, eu fui para o lado do Tom e ela foi para trabalhar com a Cameron Diaz. A primeira coisa que ela fez foi pedir uma foto com a Cameron. E a cliente viu, me chamou e falou, olha, essa nunca mais eu quero. Bom, vamos avançar a fita. Acabou o trabalho à noite e eu achei que eles tivessem ido embora, fui me despedir do pessoal da Fox. E o gerente da Fox na época me falou assim, olha, a irmã do Tom, que é a manager dele, está te convidando para ir jantar. Olha só. Para ir no Porcão, lá no Rio de Janeiro. Fiquei surpreso, né? Porque eu praticamente não interagi com ela. Mas aí fui. Só que para minha surpresa, quando eu cheguei lá, estavam os dois ainda, tanto o Tom Cruise quanto a Cameron. E eu acabei sentando ao lado dele na mesa do jantar e na frente dela. E no restaurante tinha inclusive uns americanos que viram ele lá e perguntaram pro pessoal da Fox se dava para pedir para ele para tirar uma foto e tal. E é meio de praxe para o pessoal que trabalha nos estúdios aqui no Brasil, a hora que termina todo o trabalho, cada um deles vai lá e tira uma foto, mas eu nunca. Só que quando todo mundo tirou a foto, ele virou para mim e falou assim, você quer uma foto comigo? Então tá explicado. Eu vou falar que não dava, né? Então é o seguinte, foto com o Tom Cruise, muita gente tem. Foto com o Tom Cruise, que o Tom Cruise pediu para tirar, eu só conheço o Walter. Mas tem uma outra foto também que eu tenho, que está no meu Insta, que é com o Hugh Jackman. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 3 vezes. A primeira vez foi quando ele nem era famoso ainda, ele veio lançar um filme que se chama A Senha, que em inglês ficou Swordfish. A segunda vez ele veio lançar Wolverine, aí já estava estourado. Bombado, é. E a terceira vez ele veio lançar Logan, que era o final do personagem dele. Nessa segunda vez que ele veio lançar Wolverine, a gente estava num tapete vermelho e na hora que ele fica contra aquele fundo do filme, ele me chamou e falou, vem cá tirar uma foto comigo.
Aí eu fui, fiquei abraçado com ele, tem uma foto que está inclusive no meu Insta. Olha Mas só. então, olha, as 2 fotos que eu tenho com atores, não fui eu que pedi. Maravilha, tá certo. Lógico que eu sabia da história, te provoquei para gerar um corte, para gerar um momento, né, chamativo, apelativo quase. Show de bola. Essa foi a intenção, deu certo. Mas eu quero começar, Walter, lá do comecinho mesmo, quando você pensou em estudar inglês, como foi o primeiro contato com a língua inglesa? De onde veio o interesse? Olha, por incrível que pareça, eu nunca estudei inglês em escola, né? Eu nunca fui para escola nenhuma estudar inglês. Sério? Mas aos 11 anos de idade, eu fui para um seminário, onde eu fiquei 10 anos. E nesse seminário eu conheci um cara que tocava piano e cantava as músicas do Elton John. E eu passei a gostar muito das músicas do Elton John. Aí passei a estudar inglês sozinho por conta das músicas dele. Inclusive, o padre tinha uma coleção de LPs, imagina, acho que eram 12 LPs, que chamava O Professor Eletrônico. E a voz falava exatamente isso. Aí o que eu fazia? Eu colocava esses LPs e ia repetindo as frases que ele falava em inglês. Você nunca teve aula formal, nem Não. mesmo dentro do seminário? Não, nunca. Eu não sabia disso. Né? Quando eu saí do seminário, 1 ano e pouco depois, eu fui morar na Inglaterra. Aí foi minha grande chance de desenvolver a parte oral, né? Mas até então também não tinha estudado inglês. Foi só quando eu voltei para o Brasil que aí eu fiz um treinamento no Senac para dar aula de inglês, entrei na USP ao mesmo tempo e o Senac, inclusive, ofereceu para a gente durante um tempo uma aula, um curso só para os professores. Mas assim, formalmente eu nunca fiz aula de inglês. Que coisa, que fenômeno, cara. E o curso da USP, porque eu entrei na USP por inglês, mas eu fiz francês também. Eu não concluí o curso de francês, fiz 2 anos e meio. O de inglês eu concluí. E o curso de inglês era o único, eu não sei se é assim até hoje, que era dado em inglês. Então, não tinha aula em português que você tinha que estudar gramática. Não se estudava gramática. Literatura inglesa, literatura Exato. americana em inglês. Em inglês, já. Todas as matérias eram dadas em inglês. Que coisa, cara. Além da música, o que mais que te atraiu no idioma, assim? Eu não sei, tinha alguma coisa que me atraía que eu não sabia muito bem explicar. Mas essa possibilidade de me comunicar com uma pessoa que não fala o meu idioma me fascinava. E, no seminário, talvez tenha sido esse um dos pontos também. Quando eu cheguei no seminário, o padre reitor, que era um holandês, ele tirou uma foto de cada um dos meninos do seminário e logo em seguida ele foi para a Holanda para tentar angariar recursos para manter o seminário. Então, algumas famílias católicas da Holanda Adotaram? e adotavam. Então, eles compravam a sua foto e adotavam para mandar dinheiro suficiente para você sobreviver no seminário. E eu recebi uma carta da filha desse casal, falando um pouco dela. Na época, ela devia ter a minha idade. E aí eu não sabia escrever inglês, eu tinha que pedir ajuda para o padre, que era holandês que falava inglês. Para agradecer, responder a carta agradecendo. E a partir daí também me motivou mais ainda a aprender inglês, porque eu queria poder escrever as cartas por minha conta, né? Claro, claro. E olha que história engraçada, como a vida dá voltas, né? O ano passado eu tive em Amsterdã trabalhando, e o cara que organizava as visitas, no último dia, no jantar de despedidas, a gente estava conversando trivialidades lá, e ele, não sei porquê, não sei se fui eu que puxei o assunto de que eu tinha essa história de seminário. Ele falou assim, mas de que cidade que ela era? Ela falou assim, Enschede. Aí ele falou assim, eu sou de Enschede. Resumo da ópera, ele conhecia essa menina. Olha só. Que tinha correspondido comigo durante anos, que era filha dessa família que patrocinava o meu estudo. Cara, que loucura. A correspondência durou assim um tempão, então? Durou uns 7, 8 anos.
sempre por carta, né? Porque na época não tinha internet. Olha só. E você soube dela? Sabe se ela tá viva? Eu O que fiquei ela sabendo. faz? Não, ela tá viva. Fiquei sabendo que o pai havia falecido, mas nós perdemos totalmente o contato. Nem fazia mais sentido tentar recuperar isso. Cara, que coisa maluca, né, velho? Uma pessoa do outro lado do mundo É, teve um papel fundamental na tua formação. muito. Às vezes até sem perceber que tinha tido esse papel, né? Cara, que história impressionante, cara. Impressionante. Eu quero saber o seguinte: quando você percebeu, Walter, que o inglês poderia virar profissão? Você falou que rapidamente que deu aula também, mas como foi esse período do aluno, do curioso, interessado em aprender inglês com música, se correspondendo via carta, até pensar em ser professor de inglês? No final do ensino médio, eu já tinha percebido que eu iria estudar isso. No final do meu período no seminário, eu fui fazer o final da formação do ensino médio em Marília e fui morar com uma congregação. Eram Irmãos do Sagrado Coração. Era uma congregação canadense. Na verdade, uma congregação francesa, mas todos os irmãos que estavam aqui no Brasil eram canadenses da parte francesa do Canadá. De Quebec. E isso também me incentivou a começar a pesquisar algumas coisinhas de francês, estudar algumas coisas. Tipo, algumas músicas que se cantavam, alguns jogos que a gente jogava que eram típicos de lá. E, inclusive, teve um ano que eu morei em Ponta Grossa e eu participei de um coral infantil, eu tocava flauta, olha só isso. Eu tocava flauta num coral infantil que cantava músicas em francês. Aquelas musiquinhas tipo... Coisa idiota. Coisa tipo, infantil, música infantil. Alecrim, alecrim dourado que cresceu no campo sem cessar. Cara, eu sei essa música em francês até hoje. Que espetáculo. Por causa disso, você acredita? Olha, eu sou amigo do Walter há sei lá quantos anos, nem é bom falar. E já nesse comecinho de papo já tem 3 revelações que, juro, não sabia mesmo. Que legal, que legal. Fica aí que você vai gostar, vai adorar esse papo. Que bacana, cara. E quando foi o primeiro trabalho, assim, dando aula, já foi no Senac? Formalmente foi no Senac. Quando eu saí do seminário e vim para São Paulo, eu consegui emprego numa empresa que importava revistas de moda. Mas eram revistas técnicas, com desenhos de roupa, não fotografias, né? E eu consegui porque eu tinha um conhecimento que eu achava básico de inglês. Na verdade, eu achava que eu sabia mais do que eu efetivamente sabia. Então, isso me ajudou a estudar um pouco mais. E dali eu fui morar na Inglaterra, fiquei um ano na Inglaterra. Quando eu voltei na Inglaterra foi que eu me candidatei para um cargo no Senac. E foi aí que eu comecei minha vida trabalhando com idiomas, propriamente dito. Legal. E o que você levou do inglês, do aprendizado de inglês, para o aprendizado de outras línguas estrangeiras? Porque o Walter, além de inglês, ele tem na combinação espanhol, ele tem francês também, italiano, né, que você estuda. Vamos falar desses outros idiomas, mas a curiosidade é essa, da parte do aprendizado. O que o inglês ajudou no aprendizado das outras? Bom, eu me interessei pelos outros idiomas em função já do trabalho como intérprete. Assim que eu entrei na profissão, em 95, havia muitos eventos que tinham mais de um idioma, né? Sobretudo espanhol. E eu percebia, obviamente, eu não ia traduzir para o espanhol, mas tinha que traduzir do espanhol para o português. E aí eu resolvi investir nisso. Eu não me lembro quanto tempo depois de começar na profissão, mas uma das nossas colegas havia feito um curso em Santander, na Espanha, e me falou que o curso lá era fenomenal. Eu acabei procurando, me inscrevi no curso e fui fazer um curso de verão, curso de 1 mês lá, que mudou totalmente a minha perspectiva do idioma. O meu conhecimento decolou depois desse 1 mês. Em 1 mês só? Ulisses, mas eu chegava a estudar de 10 a 14 horas por dia. A gente tinha 3 aulas de manhã, que eram as aulas obrigatórias. Na parte da tarde tinha 3
horas de aulas optativas, que você podia escolher medicina, administração, eles tinham cursos de várias áreas. E o restante do tempo eu ficava na biblioteca ou no quarto que eu havia alugado na própria universidade para passar esse mês. Então eu estudei muito, assim, o meu conhecimento em um mês disparou. Foi uma coisa impressionante até para mim mesmo, né? Depois disso eu voltei para a Espanha mais uma vez, eu fui para Granada fazer mais um mês de curso. E aí tive 2 vezes na Argentina trabalhando com uma colega nossa de lá de Buenos Aires. Mas aí já para praticar simultâneo, já não para desenvolver o idioma. Isso, já para fazer tradução simultânea. Ela me ajudava com a tradução para o espanhol e eu a ajudava com a tradução para o português. Que espetáculo, cara. Olha só, o Walter é um cara muito dedicado. Eu lembro de você me falar dessa primeira experiência na Espanha e o nível de empenho, de dedicação do Walter é algo invejável. Mas sabe por quê também, Ulisses? Porque quando eu cheguei na profissão, você deve lembrar disso, nós éramos meio que um peixe fora d'água, né? Porque as nossas colegas, eu digo as colegas porque eram sobretudo mulheres, né? Que eram intérpretes, elas vinham de uma história familiar, de uma formação muito superior à nossa. Então, muitas delas haviam estudado no exterior, algumas tiveram babás que falavam outros idiomas, e nós chegamos, né, com o conhecimento que a gente teve adquirido a duras penas ali, né? E foi por isso também que eu fui atrás, porque senão ficaria difícil acompanhar, né? E, sobretudo, porque na época realmente tinha eventos com mais de um idioma, e que se você não conseguisse traduzir do espanhol, você ficaria mais limitado no número de trabalhos que você poderia aceitar. É verdade, amplia o leque, né? Quando você tem pelo menos um idioma passivo. O idioma Exato. Passivo, para quem não é do universo da simultânea, é aquele idioma que você ouve, entende e traduz para outro idioma, o idioma materno, geralmente. Esse é o idioma passivo. Então, você ter mais de um idioma passivo amplia o teu leque de oportunidades, é verdade. Eu cheguei, inclusive, a trabalhar com o espanhol ativo durante um tempo, durante uns 2 anos, mais ou menos. Só que aí o volume de inglês aumentou muito e eu falei, para que me sacrificar tanto? Porque é muito mais complicado, né? Você traduzir para um outro idioma o tempo todo que não é o seu. A preparação, inclusive, né? É mais demorada, é mais profunda, claro. E com o francês foi a mesma coisa. Não tinha muita gente no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, que traduzia para o francês, então eu fui 2 vezes para a França fazer curso também. A primeira vez eu fui para Rambouillet, fiquei 1 mês e meio numa universidade lá, estudando francês. A segunda vez eu fui para a Universidade Católica de Lyon, também fiquei 1 mês lá estudando. E nesse meio tempo, tanto com o espanhol quanto com o francês, eu fiz muita aula particular. Aliás, o espanhol eu comecei a estudar primeiro fazendo aula particular antes de ir para a Espanha. Para poder chegar num nível Exato, bom. Porque se você chega lá muito básico, acho que você tem uma possibilidade menor de se desenvolver, né? Só que aí, com o francês, por exemplo, eu percebi que era um investimento que não valia a pena para pensar em traduzir para o francês, porque não tinha muitos colegas, mas os colegas que tinham aqui eram mais que suficientes para dar conta da demanda e eram muito melhores que eu no idioma. Então, não ia sobrar nada para eu fazer. Comercialmente falando, não faria tanto sentido, é Exato. verdade. Por isso que quando alguém me pergunta hoje, qual segundo idioma eu devo adquirir além do inglês, de longe eu diria espanhol. Espanhol. Porque é a maior demanda que a gente tem. Sem dúvida, pelo volume mesmo, né? Exato. Claro. Deixa eu resumir. Precisa ter dedicação, precisa ter foco, precisa investir. Você investiu em aulas particulares, investiu em viagens. Eu quero saber o que mais você poderia dizer para quem está ainda no processo de aprender a primeira língua estrangeira, ou quem sabe até a segunda. O que mais você diria para estimular essas pessoas, para facilitar essa jornada? Olha, por exemplo, e mais recentemente, quando eu digo mais recentemente, 10 anos atrás eu comecei a estudar italiano, porque foi quando eu fiz minha cidadania italiana. Eu fui para a Itália, fiz a cidadania lá e pensei, bom, eu como intérprete, seria uma vergonha falar que tenho cidadania italiana, sendo intérprete, não falo o idioma. Então, fiz aulas particulares desde então, né?
Hoje em dia, o processo de aprendizagem ficou muito facilitado por conta da imensidão de material que a gente consegue encontrar na internet, né? Mas uma coisa que eu sempre fiz na aquisição desses outros idiomas, e obviamente nem de longe o que eu tenho de conhecimento de inglês, eu posso dizer que eu tenho dos outros idiomas, né? O que eu conheço dos outros idiomas é muito menor, mas é o suficiente para me comunicar. Eu sempre fazia esse exercício mental de qualquer coisa que eu queria falar em português, como é que eu diria isso em tal idioma? E aí, se eu engasgasse, eu iria procurar, né? Nesses outros idiomas já a internet já existia, então comecei a fazer buscas, ou até em dicionário. Aliás, no comecinho nem existia ainda, né? Via através de dicionários, perguntava para alguns colegas, mas hoje em dia, assim, primeiro, a exposição com música. Eu sou fãzaço de cinema. Não necessariamente de ir ao cinema, mas sou fã de filmes, né? E quando eu dava aula no Senac, eu sempre dizia que meu inglês era uma farsa, porque eu aprendi a repetir frases que eu aprendi nos filmes, né? E eu na música. Somos uma farsa. Mas você sabe que funcionou, né? Porque você pega aquelas frases que são muito legais de filme, que vão se repetindo, né, inúmeras vezes, aquilo acaba se automatizando, né, e você acaba falando aquilo sem perceber até. I can handle the truth. Can you handle the truth? É bem isso. Aprender o segundo, ou terceiro, ou quarto idioma estrangeiro vai facilitando ou há um momento em que você troca as bolas? Eu pergunto isso porque quando eu fiz aula de francês, tinha um colega na minha turma que vira e mexe, ele respondia à professora e metia uma palavra em inglês no meio. E era um hábito assim tão frequente que a professora virava para mim e falava assim, traduteur, ela queria que eu traduzisse do inglês para o francês. Acontece isso com você até hoje? Aconteceu em algum momento? A interferência que eu tenho hoje é espanhol e italiano. Porque as duas línguas são muito próximas. Isso é engraçado, né? Eu não confundo português espanhol nem italiano português. Mas espanhol e italiano, às vezes eu solto uma palavra e falei, será que isso existe mesmo? É impressionante. O que ajuda? Tem algumas estruturas que a gente não tem em português e que os outros idiomas compartilham. Em francês, em italiano, por exemplo, tem uma partícula que se usa muito. Em inglês até um certo ponto, né? Quando você quer dizer assim, você comprou, sei lá, vodka. Você comprou alguma garrafa de vodka? Você fala assim, comprei 2. Em português você fala, comprei 2. Em francês e italiano, você tem que jogar uma partícula a mais, porque você está se referindo a um número. Olha só. Aí aprendeu isso no idioma, se tiver no outro, você já viu isso antes e segue o baile. Ou, por exemplo, se você fala assim, você já foi para o Rio? Em português você diria já, ou fui. Em francês, em italiano, você tem que colocar uma partícula. Tipo, eu fui lá. Você não pode simplesmente falar fui. Tá. E aí, pelo fato de, num idioma ter, quando você está aprendendo o outro, não é mais uma novidade, né? Que para quem está aprendendo um segundo idioma que tem essa peculiaridade pela primeira vez, você fala assim, que estranho, né? Em português a gente não fala assim. Mas é uma coisa que depois você incorpora. É verdade. Eu lembro de ter aprendido coisas em espanhol que eu já tinha visto em inglês também, facilita. E também nunca confundi, não. Falo espanhol, portunhol ajeitadinho. Não, você fala bem espanhol. Não, mas enfim. Eu me lembro que uma época, inclusive, você chegou a fazer cabine de espanhol, né? Espanhol ativo. Você chegou a fazer algumas coisas? Não, ativo só fiz em emergência. Tá. Quando tem uma emergência, aí você faz para quebrar um galho, mas não me arrisco, não. O que você faz hoje, Walter? Hoje, depois de tantos anos, fluente em inglês, fluente em outros idiomas, o que você faz para manter em forma esses idiomas? Você tem uma rotina regrada? Mais ou menos regrada. Então, eu acesso 2 portais por dia, mas hoje só os portais de inglês.
durante uma época em que eu estava estudando muito italiano mesmo, e aliás eu ouço podcast em italiano até hoje, 1 hora por dia. Eu tenho uma série de uns 10 a 12 podcasts que eu ouço. E eu ouço mais ou menos 1 hora por dia até hoje. Que espetáculo. Esqueci a pergunta. O que você faz para manter em forma? Então, eu procuro acessar o site da CNN e da BBC para dar uma pincelada, porque ainda são sites abertos que você consegue ler as matérias sem necessariamente ter que assinar. Tem o tal do paywall, né? Porque, por exemplo, o Corriere da Itália, hoje você não consegue. Sem pagar, você não consegue acessar, né? Então, essa é uma coisa interessante. E eu jogo muita coisa nas inteligências artificiais. Qualquer dúvida que eu tenho, eu acesso, sobretudo, o ChatGPT e o Claude, que são as 2 plataformas que eu mais acesso. Perfeito. Mas é necessária essa disciplina, essa constância. Porque você sabe disso tanto quanto eu, né, Ulisses? Até hoje surgem inúmeras dúvidas, né? Como que fala tal coisa? Às vezes nem tanto coisas técnicas, mas coloquialismos, sabe, que pra gente são coisas naturais em português e no outro idioma não são naturais, né? Não, e nuances, né? Às vezes perguntam assim, quando eu vou dar palestra na universidade, perguntam como é que eu faço para traduzir palavrão. Falo, pô, cara, palavrão é fácil, né? A gente tem equivalências, nem sempre são exatas, mas você tem jeito. O duro é você traduzir a nuance. Com certeza. Que às vezes não é um palavrão, é um meio palavrão, que se você não sabe no outro idioma, principalmente no idioma estrangeiro, você vai errar a dose. Ou vai ficar de mais ou vai ficar de menos. Sabe? Palavras, eu não vou dizer aqui, mas quem está nos assistindo já sabe do que eu estou falando. Muito bem. Quero falar agora de tradução simultânea. Como chegou na tua vida simultânea? Começou pela tradução escrita? Como foi esse primeiro contato? Quando eu trabalhava nessa primeira empresa que importava revistas de moda, eu trabalhava com uma colega que havia mencionado para mim a existência de um curso de tradução. Mas nem me interessei na época. Nem deu bola. Até porque eu não tinha nem começado a fazer faculdade ainda, né? Mas durante o curso lá na USP, eu não sei como, nem sei quem me falou. E eu... lembrei, minto, como não sei quem. Nessa época eu já era professor no Senac. E o nosso coordenador no Senac fazia o curso de tradução na Ibero-Americana. O Unibero, que virou Unibero depois. Virou Unibero. Olha só que interessante que aconteceu. O Senac na época, eu não sei hoje, mas na época era uma escola muito forte. O Senac começou com inglês, depois passou para espanhol, depois passou a dar aulas de alemão, até japonês tinha lá. E o nosso coordenador fazia o curso de tradução simultânea na Ibero. Aí ele falou, eu estou pensando em montar um departamento de tradução e interpretação aqui no Senac. E a gente pode fazer o seguinte, o que eu aprender durante a semana, a gente se reúne aos sábados e a gente faz os exercícios juntos. Eu achei interessante, falei, vou participar. Não durou muito tempo, acho que a gente ficou umas 4 ou 5 semanas, mas foi o suficiente para eu falar, nossa, que interessante que é isso. Despertou a curiosidade. Acho que foram uns 4 ou 5 sábados que ele deu aula pra gente, né, com os mesmos exercícios que ele tinha que fazer na faculdade. E aí ele mesmo falou, tem um curso da Associação Alumni, que é o curso de referência e tal. E foi aí que eu fui atrás. Só que na época era muito caro. Eu entrei em contato e a grana não alcançava. Eu lembro muito bem, porque eu me formei um ano antes de você, acho que um semestre antes de você, e eu dava aula de inglês. E eu lembro que foi suado mesmo para conseguir fazer o curso. Eu tentei, acho que 2 semestres seguidos e não dava, fazia as contas e não fechava. Aí eu resolvi sair do Senac, dar aula particular, porque assim eu ganhava um pouco mais, e aí consegui me matricular no curso da Associação Alumni. E a primeira vez, assim, nos primeiros contatos já que eu vi o que era tradução simultânea, porque até então eu não sabia direito como é que funcionava, né? Referência que a gente tinha talvez fosse o Oscar. Exato. E olha lá. Que a gente nem entendia direito como é que funcionava, né? Claro. Como é que pode uma pessoa falando por cima da outra, né? Não tinha noção mesmo, eu não tinha. Eu também não. Vamos falar de carreira agora, Walter? Eu preciso fazer um disclaimer para quem não é da tradução. É evidente que o Walter e os colegas que vêm aqui sabem
que a gente, quando fala de trabalho, não menciona nomes de empresas, nomes de colegas, porque a gente mantém o sigilo profissional. Isso faz parte da nossa ética, então você fica à vontade para falar o que você quiser falar. Tá? Quero saber como é que foi o primeiro trabalho. Se você estava nervoso, a gente já sabe que sim. O primeiro trabalho, eu acho que eu não tinha nem me formado, ainda eu tinha recém-formado na Associação Alumni. Foi uma colega que me chamou junto com outras colegas que estavam terminando o curso comigo. E foi uma sensação um pouco estranha, né? De você ser jogado realmente. Falar assim, agora não é mais treinamento, você não pode mais parar a tradução. Né? E aí que você percebe quais são os desafios reais mesmo do trabalho, né? Coisas que no curso talvez a gente não se dê conta. A questão do sotaque, da audibilidade daquilo que está sendo dito, né? Às vezes o som não está muito claro, você não está conseguindo enxergar a tela direito. Tudo que pode acontecer de errado. Tudo que pode acontecer errado, em algum momento vai acontecer. Né? Mas teve uma experiência especificamente que foi a pior experiência da minha vida com interpretação. Ainda no começo da carreira ou já? Não, bem no começo da carreira. Deve ter sido o segundo ou terceiro trabalho que eu fiz. Ok. Uma dessas colegas que estava comigo no primeiro tinha aceitado fazer um trabalho de odontologia em consecutiva. E aí eu acho que ela caiu em si e perguntou para mim se eu não queria fazer. Eu, afoito de querer ganhar experiência, falei, eu vou fazer. Era para fazer sozinho o dia inteiro, em consecutiva, um trabalho de odontologia, implantes dentários. Explica rapidinho para quem não é intérprete o que é consecutiva, Walter. Então, a consecutiva é um tipo de interpretação em que a pessoa que vai falar, ela fala um bloco, seja 2, 3, 10 minutos, para e você traduz tudo aquilo que foi falado naquele bloco, sem equipamentos. Você só toma notas. E você notas. só vai tomando notas. Chego eu lá, desavisado. Era um alemão que ia falar sobre implantes à base de hidroxiapatita. Essa palavra eu não conseguia nem repetir no original quando ele falava. O nome da empresa era X e eu não conseguia nem repetir o nome da empresa, porque eu não entendia direito o que ele falava. Eu não vou falar o nome da empresa aqui. Claro. E aí foi uma catástrofe, porque ele começou a falar, ele falou assim, olha, eu vou falar uns 10 minutos, você fala 7. Ele começou a falar, eu tentei anotar, mas era tudo tão técnico que não tinha como. Eu comecei a ficar nervoso, eu estava quase chorando, juro por Deus, eu estava quase chorando e saindo correndo da sala. Ele percebeu, ele falou assim, ó, não se preocupa, a gente vai uma frase por vez se for preciso. E foi até compreensível. Que foi muito compreensível. E aí foi, mas eu não sabia nada de odontologia, não sabia nada de anatomia bucal. E eu me lembro que... Bom, obviamente, o tempo foi passando, você começa a se acostumar com as palavras. Por exemplo, hidroxiapatita, no começo não saía de jeito nenhum. Aí depois de 2 horas, comecei a saber como é que falava hidroxiapatita. Né? Cara, que martírio, 2 horas de consecutiva. Não, foi o dia inteiro, né? Eu ainda fiquei. Mas uma coisa engraçada foi que no intervalo eu fui no banheiro e escutei uns caras falando assim, nossa, até que agora no finalzinho não tá tão ruim, né? Foi o estímulo que você precisava. Nossa. Aquelas coisas que a gente aceita que hoje jamais aceitaria. Exato. Quando a gente passa a ter uma consciência muito maior do que é capaz e não é capaz de fazer. Né? Claro. Esse foi o pior trabalho, você acha? De longe. Foi o pior. E qual foi o melhor? O melhor... Olha, teve muitas experiências muito legais. Para mim, as experiências mais legais são com a agricultura, que é um mercado onde eu me sinto mais em casa. Conhece bem o tema? Não só isso, onde eu me sinto realmente necessário, onde você percebe que está fazendo uma diferença para a comunicação das pessoas ali. Legal. Que as pessoas com quem você está viajando precisam de você para poder entender tudo o que está sendo dito ali. É verdade. Isso é muito bacana. Você, né, já viajamos
tantas vezes, você vê os participantes lá com o fonezinho e você traduzindo e eles fazendo assim o tempo todo, ou seja, ele está acompanhando o que está sendo dito, é uma sensação muito bacana. Aquece o coraçãozinho, fala a verdade. Muito. Eu adoro isso. Claro que, obviamente, quando o cliente chega e te elogia e tal, é bacana. Mas a gente sabe quando fez um bom trabalho. No fim das contas, assim, quando alguém elogia, você nem precisaria do elogio. É claro que é sempre muito gostoso, porque a gente passa a ter uma dimensão exata do que você fez, do que você poderia ter feito e não conseguiu fazer por algum motivo, a qualidade, as condições não estavam ideais. Mas com o passar do tempo, fica mais difícil a gente conseguir fazer um trabalho muito ruim. Pode acontecer? Pode, é claro, né? Dependendo das condições e do assunto, inclusive. Primeiro que a gente já não aceitaria aquele trabalho para o qual você não está ou não se sente preparado. Ó, uma segunda experiência muito ruim que eu tive foi uma colega que me chamou para um trabalho. Ela falou que era uma tradução do francês inconsecutiva. Mas eu falei, não vou fazer. Porque foi justamente naquela época que eu tinha feito os cursos fora do Brasil. Ela falou assim, não, mas vai ser curtinho, uma coisa assim, não vai durar nem 10 minutos. O cara só vai agradecer. Os 10 minutos viraram 2 horas. Bom, acabei aceitando. Foi no Jockey Club. E aí eu tinha que traduzir para o espanhol e para o português. Eu tinha que ouvir o que ele falava e traduzir na sequência para o espanhol e para o português. E eu pedi para falar com o cara antes da apresentação para saber se ele ia mencionar algum nome de empresa, nome de pessoas, porque a gente sabe, né, que quando um estrangeiro vai mencionar nomes, às vezes a gente não consegue reconhecer o nome por causa da pronúncia e tal. E eu sei que esse cara especificamente se recusou a falar comigo. Falou assim, não, ele só vai agradecer as pessoas. O assistente dele falou, ele só vai agradecer as pessoas. Bom, a gente sabe que não foi assim, né? Cara, chegou um momento lá que ele não parava mais não parava de falar, não parava de mencionar nomes. Eu sei que no final eu até parei de traduzir para o espanhol, comecei a traduzir só para o português. Se vire. E os 10 minutos viraram, sei lá, 20, 25, assim, uma eternidade e também jamais se faria uma coisa dessa novamente. Deixa eu aproveitar esse gancho e pedir para você dar um conselho para quem está fazendo o curso de simultânea ou acabou de se formar, está aguardando a primeira oportunidade de trabalho. O que fazer para não cair numa roubada dessas e até controlar um pouco do nervosismo? Olha, eu vou falar uma atitude que eu tive num dos primeiros trabalhos para os quais eu fui convidado. Uma colega, eu recebi um convite de uma colega para fazer uma tradução de cirurgia crâniofacial. Tinha acabado de me formar, talvez 3, 4 meses, e na hora eu aceitei, mas era um evento para daí 3 semanas. Você falou assim, eu estudo, me preparo? Exato, então. Falei, vou estudar. Eu fui na faculdade de medicina, na biblioteca da faculdade de medicina da USP, e fui abrir atlas de anatomia crâniofacial. Quando eu comecei a estudar, eu falei, impossível em 3 semanas eu conseguir fazer um trabalho decente. Eu liguei para a colega e falei, olha, eu sei que eu aceitei, mas eu não tenho condições de fazer esse trabalho. Então, e aí ela inclusive me agradeceu por falar isso, mas eu não fiz o trabalho. Então quer dizer, um bom conselho é saber dizer não. Eu sei, passamos por isso todos, aquele ímpeto de querer começar, Exato. De querer trabalhar, ganhar experiência, como você falou, acaba te levando à aceitação de um convite para o qual você não está preparado. É porque, assim, uma coisa é você se sentir ansioso porque o trabalho está chegando e você não tem muita experiência. Outra coisa é você trabalhar numa área sobre a qual você não conhece nada. E não é fazendo um evento que você vai adquirir experiência, né? Aliás, nessa área da medicina, teve algumas coisas que ajudaram muito. Eu fui sócio de um grupo de intérpretes aqui em São Paulo e, na época, esse grupo decidiu contratar um médico para dar um curso para a gente. Porque uma das intérpretes havia traduzido uma apresentação que ele fez para uma indústria farmacêutica, para propagandistas da indústria farmacêutica, achou muito interessante porque é um nível de detalhamento, mas não é um nível médico, né? Mas você tem que ter conhecimento suficiente.
E a gente contratou esse cara para dar aula para a gente, não lembro quantos dias foram. E esse, para mim, foi o pontapé inicial para começar a fazer os trabalhos de medicina. Os trabalhos de medicina são os mais difíceis, Walter? É difícil dizer quais seriam os mais difíceis, né? No começo, quando você não tem conhecimento nenhum sobre medicina, é muito complicado, porque a gente não está acostumado com a terminologia, né? Então, o que ajudou muito na época foi começar a estudar a raiz da palavra, prefixo e sufixo, né? E com isso as coisas passam a adquirir um caráter um pouco matemático até, né? Você consegue entender... você fala assim, fleb. Bom, fleb é veia ou vaso, né? It pode ser inflamação ou infecção. Então, uma flebite seria uma inflamação, uma infecção num vaso, né? Coisas do tipo, você fala assim, colicistectomia laparoscópica. Bom, tudo que é coliciste é vesícula. Ectomia retirada. Colicistectomia retirada da vesícula. Laparoscópica. Lapar é abdômen. Oscopia é você ver através de, né? Então, você retira a vesícula, colicistectomia, através de um orifício no abdômen. Mas eu pergunto porque, além dessa dificuldade técnica e a familiaridade que você tem que ter com biologia, com medicina, enfim, você tem todos os outros componentes, todos os outros agravantes que a gente tem em qualquer evento. Qualidade do áudio insuficiente, um especialista que sabe tudo daquele assunto, mas está falando uma língua estrangeira, com dificuldade, com sotaque carregado. Por isso a minha pergunta, eu fujo de eventos de medicina. Teve uma situação em que eu estava com uma colega e era um evento sobre distúrbios do sono e a palestrante era japonesa e a colega que estava traduzindo e ela não estava conseguindo traduzir. Obviamente, quando você está só ouvindo sem traduzir, a gente consegue entender um pouco mais, porque aí a tua voz não está encobrindo o que você está ouvindo. Sem pressão também, né? Mas eu até perguntei para ela se ela queria me passar, ela me passou, mas eu traduzi 2 frases e tive que parar e falar para os participantes, olha, infelizmente eu estou tendo dificuldade em entender a palestrante. Acho que quando você precisa suprir essa carência, por exemplo, quando vem sotaque muito carregado, ou áudio ruim, está fazendo uma tradução remota, via Zoom, você precisa suprir essa deficiência do áudio com conhecimento sobre o assunto. Porque aí você... Perfeito. Entendeu? Para bom entendedor, pingo é letra, né? Não tem aquela história? Com certeza. E ajuda muito. É por isso que é tão importante a gente ter outros recursos, né? Que não só o áudio, para ajudar na tradução. Então, poder ver a tela... Porque às vezes uma coisa que você não entendeu está na tela, um número está na tela, você recorre àquilo lá e te ajuda a ir preenchendo as lacunas. Fora o conhecimento prévio, não tem dúvida. Sem dúvida. Para quem não sabe, o Walter é o intérprete das celebridades. Já vimos lá a foto com o Tom Cruise, que ele falou que não foi selfie, o Tom Cruise que pediu. Fala um pouquinho desse teu lado, Walter. Como é que começou essa história com as celebridades, enquanto a gente vê algumas fotos? Foi numa época em que eu ainda estava em contato com a Lumine, eu dei aula lá, assim como você, eu dei aula lá 2 anos, e a Lumine tinha um departamento de tradução e interpretação. E um dia ligaram para lá, para a pessoa responsável por esse departamento, para solicitar uma tradução consecutiva de um ator de cinema. E como era uma coisa nova, eu não me lembro se na época era Fox ou se era Warner, como era uma coisa nova, a pessoa encarregada falou assim, pega para você esse cliente, vai lá, eles querem fazer um teste, inclusive. Era para ser uma coletiva de imprensa com o ator do Independence Day, o Bill Pullman. Exatamente. E aí eles me chamaram lá, mas o teste foi uma coisa tão ridícula. Ele falou assim, olha, eu vou falar umas frases, eu quero que você traduza. Aí ele falou assim, I was born in 1980. Sério? Aí eu traduzi a frase. Aí ele falou mais uma frase assim, tipo, I like apples. Eu falei, mas é isso o teste? Esse é o teste? E eu passei no teste. Opa. E aí fui trabalhar com o Bill Pullman. Aliás, tem uma história super interessante. Manda. Porque na época
todos esses trabalhos com atores eram em consecutiva, justamente. Então eu sentava ao lado do ator na mesa e ele falava quanto quisesse, 5, 10 minutos eu ia anotando. Como é uma coisa de cinema, é mais fácil, para mim, era mais fácil concatenar as ideias, até porque eu sempre gostei muito de cinema e não fugia muito do assunto dos filmes, o porquê que ele aceitou aquele papel, trabalhos prévios, o que foi mais desafiador, o que foi mais fácil, né? Coisas do tipo que a gente está acostumado. E olha que curioso, eu havia feito esse trabalho com o Bill Pullman em 96. Ele veio aqui lançar o Independence Day. A gente avança 20 anos, 2016, ele voltou para o Brasil para lançar um novo Independence Day. O lançamento, inclusive, foi no Allianz, lá no estádio. E ele ficou sabendo que eu tinha sido o intérprete da primeira versão, quando ele veio aqui da primeira vez. E pediu para a gente refazer uma foto que a gente tinha tirado durante a coletiva de imprensa. Só que os dois, obviamente, 20 anos mais velhos. Né? Cabelinho branco. E foi muito interessante, porque primeiro no estádio eles mostraram... Tinha mais ou menos umas 5 mil pessoas no estádio para assistir o filme. Que loucura. Um projeto que o estúdio fez na época. Então primeiro eles mostraram o primeiro filme original. Aí depois ele veio falar com as pessoas, mas aí eu não fiquei ao lado dele. Eu fiquei sentado numa cadeira, ele foi falando e minha voz saía no PA, né? Foi muito interessante. E logo em seguida, então, o público assistiu o novo filme dele. Uhum. Mas foi muito bacana. Que conselho você daria, Walter, para quem tem que fazer uma consecutiva hoje? Eu já vi colegas que chegam e meio que botam ordem. Falam assim, os jornalistas vão fazer perguntas em português. Conversa com o entrevistado, pede para fazer períodos mais curtos, enfim, dá alguma orientação para facilitar um pouco o trabalho. É possível fazer isso sempre? O que você faz? Que dica você pode dar? Nem sempre. Na época, eu fazia muita consecutiva, porque todos esses trabalhos de cinema eram em consecutiva. Hoje em dia, eles não fazem mais isso. É muito raro, porque você perde muito tempo com a tradução, né? E eles tentam otimizar o tempo para conseguir fazer com que mais jornalistas consigam fazer perguntas hoje. Então, o que eles têm feito, muitas vezes, eu fico à mesa junto com o ator hoje, fazendo um cochicho da pergunta. Do português para inglês. Do português para inglês, que é uma simultânea, né? Mas a resposta não, a resposta é feita por um outro colega que está na cabine. Ou então, às vezes, a gente fica na cabine e faz as duas coisas, tanto pergunta quanto resposta em simultânea. Os atores não gostam de aparecer com fone na orelha. Exato. Às vezes eles usam um ponto. Eu me lembro, a última vez que o Hugh Jackman esteve aqui para fazer a promoção do Logan, eu fiquei na cabine. E, bom, foi uma experiência incrível, né? Porque a gente já se conhecia há muito tempo, ele se lembrava de mim. E as perguntas que os jornalistas fizeram foram muito bacanas. Ele é um cara de muito conteúdo. Foi realmente emocionante a coletiva de imprensa. Mas num dado momento, eu não sei o que aconteceu, ele parou de me ouvir. Aí ele falou assim, Walter, eu não estou mais te ouvindo. E ele estava de ponto? Ele estava com ponto. E ele estava sozinho na mesa, né? Que é uma sensação um pouco estranha. Você está com aquele monte de jornalistas, você não tem para quem recorrer, você está só ouvindo o ponto, né? Aí ele falou assim, Walter, eu não estou mais te ouvindo. Aí o técnico percebeu, rapidinho lá mexeu em alguma coisa e o som voltou. O som voltou. Uma coisa que ajuda muito é você se preparar muito bem para o assunto, né? E já ter mais ou menos uma ideia do que pode surgir de perguntas. Inclusive perguntar para os organizadores que tipo de pergunta eles esperam que o público venha fazer. Mas eu passei por uma situação recentemente eu digo 2 anos atrás, me chamaram para fazer um trabalho na Fórmula 1, lá em Interlagos. Inicialmente era para trabalhar com Lewis Hamilton, porque ele viria participar de algum programa social num dia e no dia seguinte para falar sobre a Fórmula 1 aqui em São Paulo. Eu fiquei super animado, né? Porque eu não o conhecia pessoalmente.
Eu sei que acabaram cancelando um dos 2 dias, que seria esse projeto social, mas a minha colega que me chamou, minha cliente, na verdade, que me chamou, falou, mas o tal dia está confirmado. Tá bom, mas o que é? Não, é a coletiva de imprensa para a Fórmula 1. Vai estar o prefeito, vai estar o presidente da Fórmula 1. E é inconsecutivo, eles não querem simultâneo. Eu falei, puxa, se você tivesse me falado antes, eu não teria aceitado. Né? Porque faz muito tempo que eu não faço nada de Fórmula 1. Durante uma época, acho que você fez também. Né? A gente fazia as coletivas dos pilotos, né? Mas já faz muito tempo que eu não faço. E leva um tempinho para você se preparar. Até porque hoje em dia eu nem assisto mais a Fórmula 1. Né? Eu acabei levando os meus aparelhos de tradução, porque eu pensei o seguinte, pelo menos se eles me deixarem traduzir para o inglês em simultâneo, porque não são tantos jornalistas estrangeiros assim que estariam participando da coletiva, já facilitaria, né? Mas eles não deixaram. Eu tinha que fazer a tradução tanto da pergunta quanto da resposta. E eu me lembro que o Nunes, o prefeito de São Paulo, começou falando. Ele falou muito, ele não parava de falar. E pra você ter uma ideia, eu fiquei tão nervoso. Olha isso, né? Depois de quase 30 anos de profissão, eu fiquei tão nervoso que na hora, em vez de traduzir para o inglês, comecei a repetir em português tudo que ele falou. Meu Deus. Já fiz isso também. E aí alguém falou assim, Walter... Em inglês. Em inglês. Eu falei, mas o que eu tô falando? Dá pânico, né? Quando você começa a anotar. Eu lembro uma vez também numa consecutiva com jornalistas, o executivo lá, o consultor que estava respondendo, ele não parava de falar. Eu tinha aqueles legal pads, né? Aqueles blocos grandes, e comecei a anotar. Vira folha, vira folha, vira folha. A ponto dos jornalistas ficarem incomodados e avisarem o cara, tipo assim, apontando para mim, falou, olha, ele tem que traduzir, para aí. E era um assunto que eu estava bastante familiarizado, aí eu fui lendo os rabiscos e deu tudo certo, mas é uma coisa que você não tem controle, não é sempre que você tem a possibilidade de sugerir um formato ou limitar o tempo da resposta, né? Eu tento convencer os clientes todos que me pedem consecutiva a não fazer. Aliás, hoje em dia eu falo, inclusive, eu não vou nem mandar o orçamento, a não ser que seja uma coisa muito específica, muito curta, onde eu acho que caberia, porque senão eu falo, olha, é ruim para todo mundo. É ruim para quem fala, que tem que interromper o raciocínio a cada X tempo. É ruim para quem não entende inglês, é obrigado a ficar ouvindo uma coisa que ele não está entendendo para depois esperar a tradução. É ruim para quem fala inglês, que é obrigado a ouvir a tradução sem precisar de ouvir a tradução. E é metade do conteúdo, sempre falo isso. É metade do conteúdo. Exatamente. Ou você dobra o tempo ou você reduz o conteúdo pela metade. Exato. Agora, o que eu acabo fazendo muitas vezes, quando a gente é obrigado, porque tem situações que a gente está ali, eles mudaram alguma coisa no protocolo, você tem que fazer uma consecutiva. Eu interrompo, obviamente eu não faço nada de grande projeção hoje em dia, mais, né? Não faço chefes de Estado, não faço autoridades públicas, aliás, eu só trabalho com o setor privado. Então eu me dou a liberdade de interromper. A pessoa está falando, a hora que eu percebo que ela vai continuar, eu já começo a fazer a tradução. Atropela sem dó. Exato. Já cheguei a fazer isso também. Quero falar um pouquinho ainda de celebridades. Eu ouvi dizer que o Hugh Jackman, mais de uma vez, é um cara super legal. Quem mais é legal? Quem é mala? O que você pode falar assim? Queremos detalhes. Realmente, o Hugh Jackman é um cara fora da curva, assim, não só com os jornalistas, mas com todo mundo à volta dele, né? Então é realmente prazeroso trabalhar com ele. E tem uma história super interessante, acho que se um dia ele ficasse sabendo que eu falei isso, ele não se importaria. Mas quando ele veio lançar o Wolverine, ele já estava estourado em Hollywood, a coletiva de imprensa seria no Rio de Janeiro. Mas ele veio para São Paulo porque ele queria muito conhecer o Ronaldo Fenômeno, que na época jogava no Corinthians. Então ele ficou hospedado num hotel ali perto do aeroporto e nós saímos do aeroporto para ir até o CT do Corinthians, porque ele queria conhecer o Ronaldo. Quando nós chegamos lá, o Corinthians tinha acabado de sair para ir almoçar. E só estava o pessoal de base treinando lá. Ele ficou pacientemente esperando, porque ele queria muito conhecer o Ronaldo e pegar uma camiseta autografada pelo Ronaldo. Então.
Que barato. Aí finalmente o Ronaldo chegou, eles conversaram, o Ronaldo fala inglês, não sei traduzir nada, e foi uma experiência muito bacana. Mas além dele, o Tom Cruise, a primeira vez que ele veio aqui, que eu trabalhei com ele, que ele veio não, a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar com ele foi, ele veio lançar a Valkyria. Eu achei que ele foi muito correto, e ele é muito atencioso com os fãs. Na hora que ele está passando pelo tapete vermelho, eles colocam uma barra atrás onde ficam os jornalistas, e inclusive o público que vem pedir para tirar foto e tal. Ele pega a câmera, ele tira a foto, ele pergunta se está bem e tal. Eu achei que ele foi muito educado, assim. Profissional extremo. Já na segunda vez, que foi essa que eu havia mencionado, quando ele veio lançar o Encontro Explosivo, ele foi particularmente simpático, sabe? Mas, fora eles, eu tive uma experiência muito boa com Chris O'Donnell, quando veio lançar Batman e Robin, junto com o diretor Joel Schumacher. Eu tive uma única experiência que não foi muito boa, mas o nome eu não posso revelar. Ok. Que foi estressante para todo mundo, não só para mim, mas a pessoa em questão, não vou nem falar se é ator ou atriz, foi muito mala com todo mundo, né? Então foi uma experiência ruim. Uma experiência que para mim foi muito legal foi ter o prazer de traduzir Sigourney Weaver e James Cameron quando eles vieram lançar o DVD do Avatar, né? Eu sempre admirei muito o trabalho dos dois, sobretudo da Sigourney Weaver. Mas, por exemplo, ter traduzido o Morgan Freeman, que foi um ator que sempre me encantou muito, não só pela habilidade de atuação, mas a capacidade de narração. A voz dele é uma coisa incrível. Teve muitas pessoas ao longo do caminho que foram muito legais. O Alexander Skarsgård, que faz o Tarzan, também foi muito simpático. A gente foi ao Museu do Futebol aqui em São Paulo. Teve muita gente bacana, viu? Ainda falando de paixão sua, você mencionou agora há pouco que gosta de agricultura, do agronegócio. Como é que surgiu esse interesse? Olha, foi quase por acaso. Porque eu já era intérprete, obviamente, e um cliente / amigo me chamou para uma viagem nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: olha, tem um colega que já é chamado pela empresa. Como a gente precisa de 2 pessoas, vai esse colega e vai você também. Para minha sorte, azar desse colega, no primeiro dia que a gente chegou lá, no primeiro dia de trabalho, acho que ele perdeu a hora. E estava todo mundo no ônibus já esperando e o colega não chegava. E a gente nem tinha muito contato na época ainda. Mas enfim, fora isso que foi um pontapé inicial para eles começarem a me chamar, eu me identifiquei de cara, porque eu venho de um local muito pequeno, né? Desde pequeno não cheguei a trabalhar muito com agricultura, mas trabalhei um pouco com agricultura. Vivia naquele universo ali, né? E é um universo assim, com pessoas muito simples, né? De trato muito fácil. Você pode abordar as pessoas que elas não se sentem incomodadas, você pode fazer perguntas e tal. E o pessoal da empresa com quem eu comecei a trabalhar, na época, foi muito bacana comigo, porque eles me ensinaram muito de agricultura, né? E obviamente... É difícil, né? É difícil também. É difícil. Para você ter uma ideia, uma vez tinha um congresso em Curitiba sobre um assunto que eu nunca tinha feito. E eu liguei para a empresa, perguntei se eles não tinham alguém para me dar uma aula. Sobre entomologia. Eles designaram um pesquisador, ele ficou comigo 4 horas na empresa à tarde, me explicando os conceitos básicos de entomologia, me falando sobre quais seriam as palestras do congresso. Então, isso ajudou muito também. Que legal, que legal. Eu esqueci de fazer um merchan, vou fazer um merchan agora. O Walter já gravou comigo um vídeo aqui no Tecla SAP falando sobre agronegócio, sobre agribusiness. São mais de 50 dicas de vocabulário, de pronúncia, tem até conversão de medidas. Exatamente. Clica aqui
para assistir depois. Momento Mico-Leão Dourado. Eu quero um mico que aconteceu, pode ser com você, pode ser com um colega, sem citar nomes, é lógico. Além daquele de odontologia? Não, queremos mico. Da risada é com a gente mesmo. Teve uma situação comigo, eu estava traduzindo um congresso, era câncer de mama, e o médico na hora falou a prosthetic implant, que é um implante protético, né? Prosthetic implant. E eu, na tradução, soltei um implante prostático. Ou seja, eu coloquei uma próstata na mama da cliente. Qual a reação da plateia? A plateia caiu na gargalhada e eu não entendia por que eles estavam rindo, porque eu não percebi que eu falei aquilo. Saiu sem perceber. Aí tive que perguntar para a colega por que o pessoal estava rindo. A colega também não percebeu. Ela percebeu. Não me falou nada, mas ela riu junto, né? O que fazer para sair de uma saia justa dessa? Não tem. Não tem. A melhor Essa coisa não tem jeito. Rir. Não adianta querer corrigir, porque às vezes as pessoas não perceberam. Porque às vezes a pessoa fala assim, será que eu ouvi isso? Agora, se você corrigir, elas vão ter certeza que você falou isso. Tem um exemplo, talvez você conheça, de uma colega nossa que estava traduzindo uma frase, e a frase era measured losses, que eram perdas medidas, e acabou saindo merdas perdidas. Você até titubeou para falar, né? Acontece. A gente dá muita risada. Mas acontece, isso é inevitável, né? Eu tenho um mico, cara, que aconteceu com você na cabine. Era final do evento, a gente trabalhou lá o dia inteiro, tudo certo, tudo tranquilo. E era uma senhora, uma moça, agradecendo os patrocinadores do evento. Ela era da organização. E eu preciso dizer que ela era de língua espanhola, né? Ela estava falando inglês. Você já sabe qual é a história. Ela agradeceu vários patrocinadores e aí no final ela foi agradecer a Bic. E eu, tonto, achei que ela estava agradecendo a caneta. Sabe aquele negócio que você fala assim, pô, vai agradecer entregaram caneta no evento? Agradecer a Bic. E você apavorado do lado escrevendo assim, é Vic com V, que era o nome de uma pessoa. Não, foi bem engraçado, realmente. Fazer o quê, né? Acontece. Aí me corrigi, agradecer a Bic, além da Bic, produtora de canetas, também a Vic, que foi essencial para a organização desse evento. Não, você não pode perder a compostura. Walter, eu sei que você se associou à PIC em 99. Eu quero saber de você, por que você acha importante se associar a uma entidade de classe? Bom, primeiro, Ulisses, teve uma lição que eu aprendi com uma das colegas que infelizmente já faleceu, que foi a Estela, que me disse o seguinte: os nossos melhores clientes são os nossos colegas. Até porque quando você começa a trabalhar, você não tem cliente nenhum e quem passa trabalho para a gente são os nossos colegas. Então, estar na associação ajuda pelo menos de duas maneiras. Primeiro, porque te ajuda a entender quais são as condições que foram desenvolvidas no mercado ao longo dos anos por essas pessoas que vieram antes da gente, o que fazer, o que não fazer. E a associação, nesse sentido, é muito legal porque ela estabelece certos parâmetros, certas bases para que não aconteça com a profissão o que aconteceu com muitas outras, né, que começa uma corrida para baixo, uma deterioração das condições de trabalho, valores, etc. E o segundo motivo é que você tem contato com todos os seus colegas. Lá você tem uma lista com os nomes, telefones, e-mail e combinação linguística de todos os seus colegas. Então é até uma referência, né? Quantas vezes não aconteceu ao longo dos anos de você precisar de alguém e falar assim, puxa, quem que eu convido? E às vezes não vem um nome na cabeça, aí você consulta hoje o site da associação, na época era um livrinho, né? Você Antigamente lembra? Era um livrinho bege. E aí você entra em contato com esses colegas. Então eu acho muito importante. Inclusive até para lembrar mesmo, né? Tem hora que você fala, pô, mas quem é que faz francês? Preciso de um intérprete de alemão, preciso de um intérprete, às vezes, de uma língua exótica, ou até mesmo do inglês, que é o que mais tem. Você liga para 1, para 2, para 3, para 4, está todo mundo ocupado. Aí você vai no site, eu faço isso sempre, e acaba lembrando de um nome
até conhecido que na hora ela deu um branco ali, né? Quero saber uma coisa, Walter. A sua opinião sobre a associação mudou da época que você estava fora para depois quando você entrou? Quando a gente começou na associação, Ulisses, parecia algo inatingível. Até porque você tinha o número de dias necessários para você se tornar candidato, outro número de dias para você se efetivar, a combinação linguística, e você tinha que ter trabalhado com pelo menos 3 pessoas que já eram membros da associação há alguns anos, que pudessem assinar comprovando que você tinha uma qualidade... Parecia impossível mesmo. Parecia impossível. E além disso, a gente tinha necessidade de ter um terceiro idioma também, né? É verdade, essa exigência caiu, né? Caiu, mas na época a gente tinha que ter pelo menos 3 idiomas. Então, se para a gente já era difícil conseguir o número de dias para o idioma principal, que era inglês-português, que dirá um segundo idioma que eu nem tinha ainda, né? Um terceiro idioma que eu nem tinha ainda, que eu comecei a estudar, como eu mencionei para você. Então, foi difícil. Mas o mercado mudou muito também. O mercado se diversificou, em vez de aqueles grandes eventos com muitos idiomas, o mercado passou a se especializar muito, né? Hoje a gente tem eventos de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é assunto, tudo quanto é lugar, né? Não existe mais essa necessidade de você ter mais de um idioma, porque hoje a maior parte dos idiomas hoje são de português e mais um idioma. Então a perspectiva mudou e eu acho que a associação ela está muito aberta a receber gente nova, mas pessoas que estejam realmente comprometidas com a profissão, de seguir as normas que a profissão estabeleceu ao longo desses anos. Walter, eu quero a sua opinião sobre inteligência artificial. Eu sei que está na pauta, está na ordem do dia, todo mundo se preocupa, você também? De uma certa maneira, sim, mas eu acho que tem 2 aspectos da inteligência artificial. Tem um que para a gente é muito positivo, que a gente utiliza a inteligência artificial para se preparar antes de um evento ou até durante o evento para fazer buscas rápidas, né? Como é que você faz na cabine essa busca rápida? Eu sempre acesso 2 modelos sempre. Ou o ChatGPT ou o Claude. Eu já deixo essas telas abertas e já deixo o prompt aberto. Quer dizer, já deu um prompt inicial de como se traduz tal coisa. E logo em seguida eu sempre coloco e tal coisa, e tal coisa. E aí ele... Você dá o contexto, né? Hoje o evento é sobre X. Tá? Exatamente. Beleza, mas enfim, volta lá para as 2 perspectivas. O segundo ponto é que passa a representar uma ameaça para a nossa profissão, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas já existem algumas tentativas de utilizar a tradução simultânea, hoje em dia ainda focada em voz para texto, ainda não em voz para voz, mas algumas plataformas têm feito alguns anúncios sobre lançamento desse recurso de voz para voz na interpretação, mas a gente tem que esperar para ver como é que vai estar a qualidade desse trabalho. Você acha que seremos substituídos por completo em algum momento? Eu acho que sim, gradativamente, né? Eu acho que tem clientes que são muito fiéis, que confiam demais no trabalho da gente, que não vão nem querer experimentar inicialmente, mas tem outros trabalhos em que quando o cliente está mais preocupado com o custo e não necessariamente avalia a qualidade da interpretação, é só mais um serviço adicional que eles estão oferecendo, eu acho que isso pode acabar vir a substituir o nosso trabalho. Não gostei da tua resposta, não. Fazer o quê? Nem eu gostei da minha resposta, mas é o que eu acho. Walter, uma perguntinha batida, mas eu acho legal. O que o Walter de hoje diria para o Walter que fez aquele primeiro trabalho lá? Estuda mais. Está estudando pouco. Porque a gente sempre enfrenta muito mais coisas do que a gente imagina que vai ver durante um evento, né? É que na época também a gente não tinha muitos recursos. A gente era obrigado, você se lembra disso, a levar dicionários para a cabine, né? É verdade. Tinha um famoso glossário de metalurgia que a gente carregava para tudo quanto era lado. Uma sacola cheia de livros. Uma sacola de livros. E hoje em dia a gente não precisa mais, porque a gente consegue fazer as buscas na internet, né? Maravilha. A última pergunta, Walter. Descreva o evento ideal, o dia ideal do intérprete Walter Stella. Você pode escolher o orador, o assunto, a duração do evento, o local, o que vai ser servido no coffee break.
Descreva para mim o que seria um evento ideal para você. 2 eventos para mim são ideais. Um de agricultura, trabalho em campo com agricultores ou agrônomos falando com o produtor rural para trocar figurinhas. Quais são as pragas, quais são as plantas daninhas que são problemáticas naquele local, quais são os produtos que ele utiliza para controlar esses problemas. É uma área que realmente me fascina, como eu mencionei, porque eu acho que a gente é extremamente útil nesse contexto. Um segundo contexto, eu passei por uma situação essa semana, 2 dias consecutivos, fiz trabalhos que eram difíceis, que eram de medicina, mas por incrível que pareça, estava tudo perfeito. O evento foi curto, 1h30, mas a qualidade do áudio estava fantástica, a qualidade do vídeo estava fantástica e os oradores falavam super bem. Não falavam necessariamente devagar, mas falavam super bem, com ideias muito concatenadas. Então isso facilita muito o trabalho. Você termina o trabalho e fala assim, nossa, consegui fazer um ótimo trabalho hoje. Que maravilha. E acho que essa foi uma ótima entrevista, Walter. Espero que quem nos assistiu até o fim tenha gostado. Foi um prazer, foi uma honra, te agradeço imensamente ter batido esse papo com você. O prazer foi meu, Ulisses. Muito obrigado. É isso, esse foi mais um episódio do Cabine 2, um oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, e do programa Textos Mastigados com IA, um curso online aqui do Tecla SAP. O Cabine 2 conta com o apoio dos estúdios Vida Moderna. É isso, a gente se vê.